A comemoração do Dia Internacional da Mulher é um marco significativo no calendário mundial. Celebrado globalmente no dia 8 de março, o dia oferece uma oportunidade crucial para reconhecer as conquistas das mulheres ao longo da história. Ninguém pode negar as inúmeras conquistas das mulheres que, com coragem e determinação, romperam barreiras e desafiaram normas estabelecidas. De cientistas a líderes políticas, de artistas a educadoras, cada contribuição feminina carrega consigo um impacto significativo na sociedade. Comemorar esse dia é reconhecer essas realizações, jogando luz sobre as histórias, muitas vezes não contadas, de mulheres que transformaram suas comunidades e o mundo. Além disso, não podemos nos esquecer que a busca pela igualdade de gênero continua sendo uma luta pertinente em muitas partes do mundo. Enquanto celebramos esta data tão especial, renovamos o nosso compromisso de não abrir mão das ações necessárias para alcançar uma verdadeira igualdade de gênero, dando às mulheres a oportunidade de viver com dignidade e segurança. Entre tantas mulheres especiais mencionadas na Bíblia, algumas se tornaram famosas e são sempre citadas como referência. Hoje, quero destacar a figura de 5 mulheres que nem sempre são lembradas ou sequer mencionadas, cujas vidas servem de exemplo para as mulheres de todos os tempos. O texto está registrado em Números 27, versículos 1 a 3. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que tiraria o nome do nosso pai do meio de sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Essa história inspiradora das filhas de Zelofeade é uma narrativa que transcende os tempos antigos e permanece relevante em nossos dias. Numa época em que as vozes femininas eram frequentemente silenciadas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza se ergueram como exemplos de determinação e coragem. Em meio a uma sociedade governada por tradições rígidas, essas 5 irmãs nos ensinam que a bravura e a determinação podem abrir caminhos para a mudança. Elas enfrentaram normas desafiadoras para reivindicar o que lhes era direito, provando que a equidade não é apenas uma aspiração, mas uma promessa que deve ser cumprida. Ao examinar este relato bíblico, encontramos uma ressonância poderosa com as lutas e conquistas das mulheres ao redor do mundo. Vamos voltar ao texto lido, onde encontramos 5 mulheres pleiteando um direito que até então não era reconhecido. O fato de que o pai delas, que se chamava Zelofeade, morreu sem deixar filhos homens,
E segundo a tradição da época, aquelas mulheres não teriam direito à herança de seu pai, pois a linha sucessória considerava apenas os homens. Contudo, essas mulheres ousaram desafiar as normas estabelecidas. De acordo com a narrativa bíblica, estas irmãs se levantaram e apresentaram o seu caso perante Moisés, Eleazar, os líderes de Israel e toda a comunidade, pleiteando o direito à herança. Com coragem, elas disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não tinha filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de sua família só porque não teve um filho? Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Então imagine a cena. Em uma sociedade dominada por homens, elas tiveram a ousadia de desafiar as normas estabelecidas. Sem dúvida, isso exigiu uma coragem tremenda. As filhas de Zelofeade nos ensinam que em momentos de adversidade é preciso ter coragem para defender o que é justo e correto. Elas não ficaram em silêncio, elas não se conformaram, elas se levantaram e falaram. Ao ouvir suas razões, Moisés levou o caso diante de Deus e a resposta do Senhor foi clara, como está registrado em Números 27, versículo 7. As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. O que estava sendo determinado não apenas garantiu às 5 irmãs o direito legítimo à herança, mas também resultou em uma mudança concreta na lei. A partir de então, as heranças passaram também a ser concedidas às filhas, na ausência de filhos. O exemplo das filhas de Zelofeade é extremamente relevante nos dias atuais. Vivemos em um mundo onde muitas mulheres enfrentam desigualdades e injustiças. A mensagem dessas 5 irmãs ressoa como um chamado poderoso para que todos nós, homens e mulheres, nos unamos na busca por igualdade e justiça. Hoje, mais do que nunca, precisamos de mulheres e homens que estejam dispostos a se levantar com a mesma coragem e determinação demonstradas por aquelas 5 mulheres. Que possamos ser inspirados por sua história a não apenas reconhecer as desigualdades, mas a trabalhar ativamente para transformá-las. Vou concluir fazendo um apelo para que você reflita sobre o papel que pode desempenhar em sua comunidade, sua família, sua escola e seu trabalho para promover a justiça e a igualdade de gênero. Que todos nós possamos ser vozes de mudança, assim como as filhas de Zelofeade, sabendo que quando nos unimos por uma causa justa, refletimos o caráter de Deus e trazemos transformação ao mundo.